Estamos de volta com mais um Papo de Crente e hoje vamos falar sobre dar o dízimo. É bíblico? Ele começou o vídeo, eu ainda estava meio que me preparando, mas esse será o assunto agora abordado pelo vídeo, tá bom? Dízimos e ofertas. Vamos conversar sobre isso, logo após a vinheta. Se lascou, você pensou que ia parar, pô? Aí você daí mesmo. Deixa eu puxar aqui, vai. Peraí, deixa eu falar. Não tem ó, comigo. Que é porque você vai falar muito aí agora. Vai ser rápido. Sério? É porque eu vou dar a introdução do assunto, depois a gente vai trocar as bases. Não, justamente isso. Você tem mais conteúdo sobre o Não, porque você também discorda. É, mas... Mas eu não vou defender isso, eu te falei. Vai comigo, vem. Graças e paz, meus irmãos. Hoje o assunto está bem interessante. Nem chegamos a debater aqui, trazemos já esse vídeo para vocês. Ó. Vai ser bacana. Mas assim, dízimos e ofertas. O título já diz. O que você deve acreditar? Será que está dando dinheiro à igreja? Será que isso é realmente algo que é bíblico? Temos aqui uma pessoa que pode responder milhares dessas perguntas. Será que a oferta tem mais valia do que o dízimo? Será que o dízimo é essa mesma moeda que deve ser entregue? Já passou o dízimo? Já passou do tempo? As igrejas não deveriam pregar sobre o dízimo? Enfim, fica logo essa pincelada no começo do vídeo. Eu vou passar já a palavra aqui para uma pessoa que realmente pode ter melhor conotação e melhor respaldo para falar, que é o nosso pastor Givanildo. Você gosta de... Tá com ele a palavra. Ele gosta de frisar. Precisamos saber qual a origem do dízimo, né? Antigamente não era dado em dinheiro, em moeda. O dízimo era entregue com as primícias daquilo que era colhido. Então, antigamente não se dava dinheiro, se dava alimentos. E nas colheitas. Abraão deu o dízimo, né? Daquilo que a terra produziu, daquilo que era dele, daquilo que ele colheu. E assim vem seguindo. Já posso fazer uma pergunta aí? Você fica à vontade. Será que não seria ameaça de Deus para poder fazer isso, não? Porque Deus ameaçava, senão o gafanhoto comeria. Calma. Então é meio coagido, né? Como não ensaiamos, vai ser assim. Vai ficar assim mesmo. Na verdade, existiam 12 tribos, Marcelo. Sim. Justamente a tribo de Levi foi a tribo que não tinha herança. Sim. Então, toda a parte que era doada das 11 tribos, os dízimos, era justamente financiado para esses levitas que estavam a serviço do templo. Eles trabalhavam para o Senhor. Então os sacerdotes eles viviam disso, porque eles não tinham herança. Era obrigado, então. Então era dado tudo que era produzido pela terra. Alimentos, grãos. Então era fornecido justamente para esses sacerdotes. Quando lá em Malaquias vai falar sobre trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos. Então você vai perceber que não era dinheiro, era justamente mantimentos. E hoje você percebe que existe uma certa ameaça. Eu sou um pastor evangélico e na verdade... Você ameaça os outros? E na verdade, eu particularmente, eu não forço. O dízimo não é obrigatório, o dízimo não pode ser imputado sobre uma ameaça e que o devorador vai acabar com tudo, que vai roubar, você vai perder, enfim. Se não for dado por livre, espontânea vontade, e se você não dá por amor mesmo, infelizmente não será aceito. É só para você estar ali na lista de dizimista, só para que as pessoas saibam que você é um ofertante legal, um dizimista legal da igreja. Você precisa entender que o que está sendo dado, doado, tem que ser de coração, não porque está sendo imputado uma cobrança, uma ameaça. Então, se percebe que existem muitos líderes que se aproveitam desse contexto, do dízimo e das ofertas, para que as pessoas, a qualquer custo, deixem de pagar uma conta de luz, deixem de comprar o seu gás para entregar o dízimo. E quando você olha para esse cenário da Casa do Tesouro, para que haja mantimentos, eu particularmente, Marcelo, eu tenho um projeto social e sempre algumas pessoas sempre estão
em busca de uma cesta básica, de um alimento. Sim. E eu sempre estou conectado com algumas lideranças e pergunto, tem uma cesta básica aí? Não tem. Aí eu me pergunto, se é para que haja mantimento e Mas não o dízimo tem, na igreja tá sempre mas, falta. mas não tem o mantimento, para onde está sendo direcionado? Então uma questão, não vai prestar conta a Deus. É Deus que... Mas nós precisamos, se estamos sendo cobrados em dar os dízimos, precisamos cobrar também para onde esses dízimos estão sendo direcionados. Se é para que haja mantimento e não tem o mantimento, cadê o dízimo? É porque não dá. Olha só, em cima disso aí, eu tenho até uma resposta básica, que é tipo assim, se não tem o mantimento na casa do Senhor, é porque o dízimo não está dando para poder suprir esse rombo aí. Se a casa do Senhor ficou cara e ela não tem esse papel, ou tem dificuldade de ter esse papel, problemas tem. Verdade. Porque imagina, se o templo físico, isso aqui é só uma contestação, o templo físico é caro bastante para que os ofertantes e os dizimistas não consigam suprir, o templo é que está caro. Não é uma matemática simples? Muito simples. Então, 2. Se você estiver levantando o seu dízimo e oferta, tentando suprir primeiramente o mantimento da casa, ele não vai exercer o mantimento das pessoas que necessitam encontrar mantimentos lá. Verdade. Então você, de certa forma, está extorquindo das pessoas que vivem lá. E tem pessoas construindo seus próprios impérios. O tempo é sempre grande, né? Não, vamos lá. Isso aqui é só uma pincelada. É óbvio que a gente tem pontos de vista aqui bem interessantes. E não somos contra a quem dá o dízimo. Sim, agora tem outra vida. E não quero que você deixe de dar o seu dízimo. E se você já não dá e acreditando, não passa a fazer. Continue contribuindo, ofertando, dando o seu dízimo, porque realmente existe uma necessidade a ser mantida. Sim. Porque tem uma luz que tem que pagar. E Da onde? Não somos tão ignorantes, né? Você pode até discordar, mas eu acredito que tem. Se você está num templo físico, né, tem uma cadeira, você está sentado, tem que comprar, tem que pagar, tem uma luz, tem uma água, enfim. Mas existem os seus excessos. E esses excessos é que realmente... por exemplo, quando Deus está falando, em que me roubais? Em que Deus vai dizer, vocês estão me roubando? Vê se corta, tá? Eu me atrapalhei. Acho que não. Vai lá. Acerca do roubo, dos dízimos e as ofertas. Roubará, pois, o homem a Deus? Deus não está falando dos fiéis. Ele está falando dos sacerdotes. Mas o contexto. Eles utilizam esse... Aí eles utilizam esse texto para dizer que são os fiéis que estão roubando a Deus por não estar dando dízimo. Quando, na verdade, Deus não está cobrando dos fiéis, está cobrando dos sacerdotes. Responsabilidade, não está cobrando. Eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Em que nós estamos te roubando? E Deus nos dízimos e nas ofertas. É interessante que ele fala dos pequeninos em cima disso também. Se tratando que não era os fiéis, eram os próprios líderes que estavam roubando. Olha só, assunto de dízimo e oferta, ele é bem perspicaz aqui, é muito criterioso. E, óbvio, o intuito desse vídeo também não é dizer quais são as regras. É óbvio que foi um pouco claro também o que eu preservo. Eu não sou mais dizimista, eu já fui dizimista, muitos anos atrás. E eu passei a acreditar que o tempo físico ele não precisa ele não tem minha necessidade. E eu passei a ajudar famílias. Então, eu não preciso estar dizimando 10% e ofertando a quantia que bater no meu coração, conforme era pregado nos tempos. Hoje, eu vivo aquilo que eu acredito que se eu posso favorecer, de certa forma, alguém financeiramente ou não, eu tento fazer o máximo de esforço para que isso seja feito. Ajudar o próximo, para mim, é uma conduta que, de fato, fez. Então, em cima da resposta do dízimo, pregar ou viver o dízimo dando a uma congregação ou não, cabe a cada um decidir isso. Mas o meu princípio de crença já não é mais aquele que era antes. Nascido e criado no Evangelho, nascido e criado no cristianismo, então hoje eu consigo ter essa definição um pouco mais lapidada por mim e viver aquilo que eu realmente acredito. Dizer para você que é errado dizimar, nunca. Dizer para você que não é errado e que estaria errado e não dizimar, também não iria fazer. Cabe a cada um ter um conceito. Estuda, primeiramente. A gente pode usar a Bíblia para vários mecanismos. Verdade. E um deles é a conduta de tornar qualquer coisa pecaminosa, qualquer coisa anti-Deus em geral.
e arruma culpa. Então o poder está muito mais no critério de querer que as pessoas façam obrigatoriamente por culpa e consequência do que por amor. Então, será que você consegue sustentar uma família? Seus 10% pode comprar uma cesta básica e ajudar os outros. Aquela mesma pessoa que busca na igreja que não tem, porque a igreja está pagando suas contas, porque tem contas a pagar, será que você sozinho não consegue dar essa ajuda? R$100 de 1.200? R$120, 10%? Muito interessante. Né? Então faz alguma matemática básica aí, talvez você seja o milagre de uma pessoa. Deus possa te usar dessa forma, não te induzindo a fazê-lo. Mas eu prefiro viver essa ideologia em se é para ajudar o próximo, deixa que eu faço. Entendeu? O templo precisa. Eu não sou frequentador de templos. Então, ele é meu pastor. É um pastor que está sempre comigo aqui nos vídeos. Eu sou o irmão. Tenho minhas opiniões formadas para muito critério, mas a gente não se degladia referente a isso. A gente tem opiniões aqui convergentes. Verdade. É bem legal isso. E é interessante, você falou algo aqui que me despertou. Para que templo agora, né? Rapaz, imagine se uma igreja não consegue doar uma cesta básica para um necessitado. Você é um exemplo prático de ver isso. Uma pessoa com seu dízimo consegue fazer isso. Isso é muito interessante. É uma matemática simples. Para mim, isso me explica muito mais o meu tentar fazer algo por alguém do que tão somente aguardar que alguém faça por mim. Não estou tirando a responsabilidade do culto, é um local legal, precisa de luz, precisa de cadeiras, assim como supracitado, mas você não precisa disso, porque a palavra tem que ser de graça. Então, o tempo está lá para você ter uma conotação de receber a palavra, mas tem tanto meio que a palavra chega até você, é só você querer. Então, você não deixa de querer a palavra porque tem cultos online com igreja com muito menor custos. E em geral, você está falando de custos, de dízimos e ofertas, oferta algo para quem precisa realmente. E a oferta está muito mais em você modificar o seu coração para ajudar aquela pessoa que é má com você e você ajudar aquela pessoa, do que tão somente bater na cara e dizer assim, eu sou bom, eu faço essas coisas. Eu acho que a filtragem lapida os dois lados também. Eu Marcelo, não sou contra o pastor melhorar a estrutura do ambiente de adoração. Eu conheço pastores que eles construíram uma mega igreja, né, com os dízimos, com as ofertas dos fiéis, e mesmo assim consegue dar uma assistência aos necessitados. Eu conheço um pastor que ele se esforça para dar um conforto melhor aos fiéis, mas que não deixa passar desapercebido a necessidade tanto daqueles que estão sobre os cuidados dele e aqueles também que procuram, porque existem muitas pessoas que, pelo fato da igreja pregar o amor, eles entendem que lá eles conseguem uma ajuda, um apoio. E isso acontece. Com esse pastor particularmente, ele não deixa passar desapercebido a necessidade de alguém que bate na porta pedindo ajuda. Então, para mim, é muito louvável quando não se prioriza o templo de pedra. Quando ele já existe. Eu vou parar de falar. Você está muito problemático. Não, assim, já que é um bate-papo, e é um papo de crente. Você está querendo causar mais é isso, porque como eu fui nascido e criado dentro do evangelho, com outro tipo de evangelho que pregado há muito tempo, então é o mesmo evangelho que deveria ser fundamentalizado e hoje é o que eu vivo. Então hoje me faz ver que eu não vivi em templos. Entendeu? Eu vivi em tempos depois que eu virei músico e daí por diante eu tive um... E falando agora em conduta de doutrina, eu nunca cheguei para a igreja e falar que não faça. Entendeu? Não, defende também. Quem quiser, faça. Quem compreendeu, que obedeça. Se você se sente confortável em fazer, faça. Se você mantém o tempo, ou o que quer que seja, e dentre as suas razões, faça. Não tem nenhum problema, não é pecaminoso a ideia. Eu só troquei a pessoa que filtra quem vai ajudar por mim mesmo. Entendeu? Então, as minhas atitudes hoje, quem anda comigo vê isso claramente, é que a conduta é completamente outra, entendeu? Eu pratico esse amor em mim. Eu entendo muito melhor fazendo essa conduta de manifestação do que eu creio. Entendi. Então, essa boa ação, né? Eu sustentei e faço tais ações que para mim corroboram melhor para o que eu creio do que passar por uma filtragem de terceiros para que ele imagine, para que exerça também. Porque existe a demanda e procura. A demanda é que as pessoas que vão até a igreja
pedindo ajuda, essas são as que estão gritantes pedindo. E muitas delas se confortam no fator de que lá está sempre dando. Mas muita gente que pode ser ajudada, elas não estão na porta da igreja porque elas não têm nem condições de ir lá. E essas daí que precisam de uma atenção, porque essas não tem muito critério de marketing, tem muito critério de defesa para opiniões, e o meu dá uma olhada para esse tipo de pessoas que não conseguem chegar até a igreja. Entendeu? Eu prefiro viver esse outro lado. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim. A galera que faz o dízimo e oferta, que vai para a igreja, que sustenta os que vão lá, e as pessoas que acreditam conforme eu faço, ajudam as pessoas que não vão até lá. Que a gente consegue ajudar um todo. Tem uma referência mesmo na igreja primitiva que os apóstolos administravam as ofertas que eram colocadas nos seus pés. E essas ofertas eram dirigidas justamente às pessoas necessitadas. E a Bíblia diz que nenhum deles passava necessidade. Oi! Nem lembrava desse. Porque eles tinham eles tinham a preocupação de suprir as necessidades justamente dos necessitados. E com essas ofertas que eram colocadas aos pés dos apóstolos. E a Bíblia é muito clara em dizer que nenhum tinha necessidade alguma, porque eles não permitiam. Caramba. E na verdade, hoje é o querer, né? Querer fazer. Se a questão não é nem não tem, é Sim. Não querer fazer. Tem também. Envolve muitos detalhes, não é fácil de abraçar um critério desse de ajuda, dízimo e oferta. E assim, volta a questão. Se você acredita que está fazendo uma boa obra, dizimando, faça. Se você acredita que está ajudando ao próximo, mesmo por intermédio, faça. Se você acredita que isso não está te levando a nenhum tipo de maledicência, puder dizimar e puder ajudar o próximo também, faça. Tudo tem que ser positivo, tudo tem que ser com graça, tudo tem que ser com amor, entendendo que pessoas passam necessidade e outras pessoas podem ajudar. Seja você ajudadora se puder, seja você a pessoa que está precisando de ajuda, externe isso. Porque o meio evangélico é para ajudar o próximo, amar o teu próximo. Esse é o primeiro princípio que nós devemos ter, viver e adorar, nesse caso, em Deus, o próximo. Ajuda, faz o que for possível para poder tentar sanar cada vez mais esse problema. Para fazer o bem. Fazer o bem. Sem olhar aqui. Isso eu concordo. Maravilha. Não é uma frase bíblica isso não, né? É bíblico. Fazer o bem sem ajudar. Você lê a Bíblia? Eu não leio nada. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Amém. Dá o seu like e comenta. Isso, não se inscreve no nosso canal. Deus abençoe.